Você já sabe que um dos temas centrais da porção dessa semana é o que aconteceu com os filhos de Arão, Nadav e Avihu. E o filho do Rabi Shimon no Zohar, o Rabi Elazar, faz uma pergunta que é a seguinte: será que tem alguma coisa em comum entre o que aconteceu com Nadav e Avihu e o que aconteceu com Korah e o seu grupo? Hoje a gente vai entender por que ele faz essa pergunta, né? O que ele está tentando estabelecer de relação e qual é a resposta, se realmente tem alguma coisa similar entre os dois casos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Esta semana continuamos a ler a porção de Aharei, hoje focando nos parágrafos 42 e 43 do Zohar, quarto ano de leitura. Muito bem, como eu disse antes da vinheta, o Rabi Elazar quer entender se tem alguma coisa similar entre Nadav e Avihu e Korah e o seu grupo. Por quê? Porque os dois morrem ao oferecer algo para Deus, ao fazer um sacrifício. Então, a história de Nadav e Avihu, talvez mais famosa, a gente sabe que eles entram no Santo dos Santos, no tabernáculo, como filhos de levitas, né? Eles tinham virado sacerdotes, e aí, ao oferecer ali alguma coisa, que a gente não sabe bem o que é, tem os debates no Talmud, eles morrem. E Korah, antes de morrer, ele também faz um sacrifício, ele também faz uma oferenda para Deus, tá? Só que o Rabi Shimon então responde para o Rabi Elazar que são casos totalmente diferentes. Apesar dos dois terem oferecido um sacrifício e logo depois terem morrido, não são os mesmos motivos, não são as mesmas causas. O que o Rabi Shimon diz? O Nadav e Avihu morreram, como a gente já sabe, porque eles realmente queriam se conectar com Deus, trazer uma luz elevada, pura, e de certo modo eles conseguiram. Era tão elevada essa luz que eles não tinham mais como ficar no mundo físico, aí eles morreram. Korah, já por outro lado, ele vem com um grupo de pessoas para desafiar Moisés, né, para desafiar a liderança que Deus escolheu. Então, quando eles oferecem ali o sacrifício no tabernáculo, já é com motivos torpes, tá? Aliás, o Zohar lembra que o próprio jeito de descrever a morte do Nadav e Avihu e do Korah e do seu grupo é bem diferente, tá? O Nadav e Avihu, a Torá diz que eles morreram diante de Deus, perante Deus, né? No caso de Korah, Números 16:33, fala que eles foram vivos para um lugar chamado Sheol. Eu não vou entrar em detalhes, mas o Sheol é basicamente o inferno, né? Não tem inferno na visão judaica, mas vão para um lugar embaixo da terra e a terra fecha sobre eles, né? Sobre o seu grupo. Bom, e aí o Zohar aproveita essa lição para ensinar algo bastante importante, que é o seguinte: os tzadikim têm uma proteção especial, uma proteção espiritual vinda de Deus, quando eles são desonrados, ou quando alguém quer acabar com a imagem deles, quando alguém quer afrontá-los, humilhá-los publicamente, alguma coisa nesse sentido, tá? Então o Zohar explica, na verdade em outro trecho, mas ligado a esse, no Hidrazuta, na porção de Asino, o Rabi Shimon lembra uma história bastante interessante que tem no Tanakh, que eu vou contar em resumo, que é o seguinte: tinha um rei chamado Jeroboam, em português acho que traduzem como Jeroboão, e ele era um rei idólatra, tá? Chega um momento que ele faz 2 bezerros de ouro para as pessoas, para o povo louvarem, né, idolatrarem. Bom, quando ele estava fazendo ali sacrifícios para esse novo Deus que ele criou, para esse novo bezerro, né, vem um dos profetas de Deus da época, chamado Idó, numa missão de Deus, né, como a maioria dos profetas, e ele avisa o rei: olha, você vai ser punido, tá? Você está fazendo algo errado, eu vim aqui em nome de Deus te avisar que vai vir uma punição. Bom, quando o rei Jeroboão ouve isso, ele fica bravo, sobe ali o ego dele, né, o poder, sei lá, ele fica bravo com o mensageiro, bravo com o Idó, né? Em vez de rever os seus atos e falar: bom, tá bom, tô fazendo algo errado, vou parar com a idolatria, não. Ele manda prenderem o Idó, né? Os guardas que estão lá, ele fala: vai lá e pega ele. E assim que ele estende a mão para pegar o Idó, para prender o Idó, a mão dele seca, né? A mão dele fica, sei lá, drenada, desidratada, a mão dele fica preta e inútil, inutilizada, tá? E aí o Rabi Shimon tira daqui uma lição bastante interessante. Deus nem interfere para impedir que o rei Jeroboão seja idólatra.
Interessante pensar nisso, né? Deus podia interferir, sei lá, destruir o bezerro de ouro, impedir que ele fizesse isso, sei lá. Mas isso Deus nem mexe, né? Ele deixa lá o livre-arbítrio, digamos, do rei Jeroboão fazer o que ele quer. Mas quando ele levanta a mão para o profeta Idô, aí Deus interfere. Então mostra aqui que para Deus é até mais importante, talvez, honrar a honra de um profeta, de um emissário dele, do que a honra própria dele, que ele estaria sendo posto em segundo lugar, ou sendo idolatrado, né, como segundo Deus. Bom, e aí o Zohar então conclui que quando você é do tipo do Idô, quando você é um tzadik, quando você está numa missão divina, vamos falar talvez mais genericamente, né? O que é esse tzadik aqui nesse caso? Quando você tem intenções puras, quando você está fazendo a coisa com certeza de que é aquilo, sem ego, como seria o caso do rei Jeroboão, quando você está fazendo em nome da luz, você tem certeza do que você está fazendo, pode ter certeza também que você tem aí uma proteção espiritual contra a sua honra. Muitas vezes, pelo próprio fato de você estar tentando fazer algo de luz, a gente sabe que a escuridão vai te atacar, né? E essa escuridão muitas vezes vem em pessoas que vão começar a falar mal de você, vão começar a se opor a você, vão começar a tentar te difamar, né? Quando elas não conseguirem talvez mais atacar você, elas vão tentar atacar as pessoas que estão ao seu redor, elas vão tentar fazer com que as pessoas vejam você de maneira diferente. Essas pessoas têm muitas artimanhas, né, para tentar te atacar. Mas o Zohar diz, fique tranquilo, se você está com uma missão honesta, pura, conectado com a luz, você tem uma proteção especial, as pessoas não vão conseguir te difamar, quebrar a sua honra, e no fundo, a sua verdadeira intenção pura vai aparecer, né? Quem tiver olhos vai perceber o que está acontecendo e que se trata quem está do lado da luz, quem está do lado da escuridão. Um bom dia a todos e tudo de bom.